Em um instante, a vida de Marisa foi reduzida a escombros. Expulsa da própria casa pelo homem que jurou amá-la. Tudo por não conseguir dar a ele o que mais desejava: um herdeiro. Mas o que Vítor não sabia era que a verdade sobre Marisa estava prestes a mudar completamente seu destino. Fique comigo para descobrir como uma reviravolta impressionante transforma dor em triunfo. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhum detalhe. Agora vamos descobrir juntos o poder de uma mulher determinada a reescrever sua própria história. O magnata Vítor Monteiro expulsou Marisa de forma implacável de sua própria casa, a mansão em que ela acreditara que viveria por toda a vida. O motivo era duro e direto. Ele alegava que a esposa não podia lhe dar filhos, e isso para ele era inaceitável. Anos depois, os dois se reencontrariam numa situação completamente diversa, e Vítor descobriria algo que abalaria todas as suas certezas. Numa tarde comum, quando Marisa ainda vivia sob o teto de Vítor, eles discutiram no grande salão da mansão, cujas paredes altas e cortinas pesadas pareciam sufocá-la. O som das palavras dele cortava o ar como navalha, e cada sílaba ecoava pelos corredores, reverberando em seus ouvidos atônitos. "Inútil, você não serve para nada", rugiu ele, a voz retumbando contra as paredes ricamente decoradas com obras de arte que Marisa ajudara a escolher. Essas ofensas, pronunciadas sem hesitação, atingiram-na no coração. Era como se de uma só vez ele retirasse toda a autoestima que ela conseguira manter ao longo dos anos de casamento. As pernas de Marisa tremeram. Era quase impossível sustentar-se de pé diante de tamanha crueldade, mas ela insistiu em manter a cabeça erguida. Ela ameaçou chorar, mas engoliu as lágrimas. Sentia que não suportaria a humilhação de cair em prantos diante daquele que a classificava como lixo. Não permitiria que ele se regozijasse vendo-a em desespero. O baque, no entanto, era devastador. Tudo se moveu em ritmo acelerado a partir daí. Em poucos instantes, o mundo de Marisa, que imaginava sólido como rocha, ruiu. Ela acreditava que, a despeito dos defeitos de Vítor, o amor que ele declarava ter por ela pudesse ser real. Mas a confirmação de que, após tantas tentativas frustradas, ela não seria capaz de lhe dar um herdeiro, o deixou furioso. Vítor, empresário milionário e obcecado pela ideia de perpetuar seu nome, via naquele diagnóstico de que Marisa jamais engravidaria o fim de toda a paciência que ele julgava ter. O respeito e a suposta afeição se esvaíram como água numa ampulheta. Subitamente, ele deixou claro que a esposa se tornara descartável. "Você sabe o que eu deveria ter feito, Marisa?" Ele caminhou de um lado a outro, a voz áspera. "Deveria ter me casado com alguém que fosse útil, que pudesse cumprir o papel de uma esposa de verdade." Ela, sentada num dos sofás cobertos por tecido caríssimo, sentia-se acuada. Cada movimento dele era exagerado, a fúria estampada em cada gesto. Ela manteve-se calada, porém por alguns segundos, esperando que o surto de raiva passasse. Queria acreditar que era apenas um momento conturbado, mas o olhar de Vítor entregava algo terrível. Não havia volta. "Mas fui me casar com você." Ele falava com a voz subitamente mais baixa num tom ainda mais cortante. "Uma incompetente, uma mulher que não serve para nada. Eu devia ter me livrado desse erro há anos." Marisa tentou reagir, o coração na garganta. "Vítor, não faz isso. Por favor, podemos tentar outra forma. Clínicas de fertilização, adoção. Existem tantas alternativas para termos uma família." Ele gargalhou sem um pingo de alegria, uma risada gélida que fez o peito dela apertar. "Adoção? Você acha que eu vou adotar uma criança qualquer? Eu quero um filho meu, entende? Do meu sangue, não um estranho. E você não pode me dar isso. Sabe o que você representa para mim? Um peso morto.
O nó na garganta de Marisa ficou maior. Sentia cada pedaço de sua alma se partir. Ainda assim, ela mantinha uma aparência serena. Por dentro, sua mente gritava para que fugisse. O homem que um dia a fizera acreditar em romances e juras de amor, agora tinha um olhar de vidro, sem empatia ou delicadeza. O silêncio se prolongou por alguns instantes, como se o mundo tivesse pausado. Então, Vitor se virou e pegou uma pasta preta numa prateleira. Do interior dela, retirou papéis que atirou na mesinha central, na frente de Marisa. Estes são os papéis do divórcio. Assine e saia da minha casa hoje. Ela arregalou os olhos, tentando absorver aquela ordem. Vitor, não faça isso, quase implorou, sentindo a voz falhar. Já decidi, você tem até o fim desta noite para juntar o que é seu e desaparecer. Ele enfatizou a palavra minha ao se referir à casa, e Marisa sentiu a cabeça rodar. Aquela mansão que ela ajudara a decorar, cuidara e enfeitara com tanto zelo, nunca fora um lar conjunto. Era um território do qual ele se considerava o único dono, e ela, apenas um adorno. Numa investida desesperada, ela se levantou, tentando se aproximar dele para convencer-lhe, relembrá-lo dos momentos em que esteve ao lado dele, quando ninguém mais acreditava em seus projetos. Precisava tentar, ainda que fosse a última tentativa. Vitor, nós passamos por tantas coisas e eu estava do seu lado em cada obstáculo. Lembra quando você quase foi à falência? Quem ficou ali apoiando você dia e noite, fortalecendo seu ânimo? As mãos dela tremiam. Ele, por outro lado, permaneceu impassível, sustentando aquele semblante de pedra. Isso não é sobre o passado, é sobre o futuro. E no meu, preciso de uma esposa que me dê filhos. Você não se encaixa nos meus planos. Agora vá. Ele saiu pela porta, deixando-a sozinha no grande salão, sufocada pela sensação de que o mundo estava se partindo sob os seus pés. O choro que ela retivera até então explodiu numa torrente de lágrimas quentes. Não havia mais orgulho a preservar. Aquela derrota fora arrasadora. O motorista de Vitor, um senhor de meia idade que sempre demonstrara simpatia por Marisa, aguardou com um constrangimento doloroso enquanto ela arrumava tudo em uma mala modesta. Na calada da noite, ela partiu. A chuva fina que caía na entrada da casa se misturava às suas lágrimas, e cada respingo de água lhe trazia a lembrança de que estava sozinha. Ao pôr os pés para fora, Marisa sentiu a mansão tornar-se uma silhueta fria ao fundo. As luzes estavam acesas, mas a sensação era de um abismo tenebroso. Ela parou por breves segundos sob aquela garoa, contemplando o lugar que um dia acreditara ser seu lar. Sentiu-se engolida pelo vazio da noite. Murmurou para si mesma: um dia, Vitor, você vai se arrepender. Eu vou me erguer de novo e, quando isso acontecer, você vai lembrar do que perdeu. Seguiu seu caminho pelas ruas molhadas, sem rumo definido, o coração em pedaços e a cabeça vazia. O medo se somava à dor. Como recomeçar? A casa era dele, todo o dinheiro estava no nome dele, parecia não haver saídas. Quando as pernas ameaçaram fraquejar de exaustão, Marisa pegou o celular com a bateria quase zerada. Decidiu ligar para Soraya, sua única amiga verdadeira, que a apoiara em situações difíceis no passado. Tentaria pedir algum tipo de ajuda. A voz de Soraya, ao atender, foi calma e acolhedora, mas mal pôde dizer olá antes de ouvir o choro trêmulo de Marisa. Soraya, não tenho para onde ir. Você pode me buscar? Por favor. E um soluço escapou, sem que ela pudesse conter. Soraya não hesitou. Em menos de meia hora, Marisa estava dentro do carro da amiga, recebendo um abraço que aqueceu seu espírito gelado. Você não está sozinha. Vamos dar um jeito nisso. Quando chegaram ao pequeno apartamento de Soraya, Marisa mal conseguiu falar. Só conseguia chorar.
A amiga a acomodou no sofá com um cobertor e uma xícara de chá, insistindo para que contasse os detalhes quando se sentisse pronta. Por fim, naquela madrugada, Marisa narrou tudo. Cada humilhação, cada ameaça de Vítor e cada uma das palavras que lhe rasgaram a alma. A voz embargava, mas ao mesmo tempo, desabafar aliviava um pouco do peso que a pressionava. "Que tipo de monstro faz isso com a própria esposa?" exclamou Soraya, indignada, tomando cuidado para não abraçar Marisa com força demais, pois a via tão frágil que parecia prestes a se partir. "Depois de todo o apoio que você deu..." Marisa fechou os olhos. Ela ainda não sabia como digerir. Sentia uma dor profunda que quase a impedia de respirar. Tudo o que queria era acordar e descobrir que não passava de um pesadelo. "Eu não sei o que fazer agora, Soraya", murmurou. "Não tenho emprego, não tenho casa. Parei de trabalhar para ajudar a tocar os projetos do Vítor e agora estou sem nada." A amiga segurou firme a mão de Marisa. "Você tem a si mesma. E acredite, isso vale muito. Nós vamos dar um jeito. Você vai se erguer e mostrar a ele, não que ele mereça essa prova, que você não é inútil." Nos dias seguintes, Marisa começou uma peregrinação por oportunidades de trabalho. O celular quase não parava de tocar, mas era mais Soraya tentando se assegurar de que ela estava bem do que realmente propostas de emprego. A cada entrevista, a sensação de inadequação a sufocava. Ela se sentia enferrujada, insegura, como se a vida profissional que teve um dia estivesse muito distante. Em algumas empresas, ela sequer passou da primeira triagem. Em outras, tentaram explorar sua falta de experiência recente, oferecendo salários irrisórios. Ainda assim, ela lutava, motivada pela certeza de que não podia depender de Soraya por muito tempo. Numa manhã particularmente sombria, depois de receber mais um "Infelizmente não temos vaga para o seu perfil", Marisa sentou-se num banco de praça. Seu corpo pesava e a mente fervilhava de dúvidas. A lembrança das palavras de Vítor voltava a assombrá-la. "Você não serve para nada." Por um instante, ela começou a acreditar nessa frase. E se realmente fosse verdade? E se ela fosse incapaz de conseguir algo sozinha? Sentia-se tão pequena e apagada que teve vontade de simplesmente ficar ali, estagnada, rezando para que o tempo passasse mais rápido. Foi aí que uma senhora de cabelos grisalhos passou, carregando sacolas de supermercado. De repente, uma das alças arrebentou e algumas latas rolaram pela calçada. Num movimento impulsivo, Marisa correu para ajudar. Recolheu as latas e devolveu tudo à senhora. "Oh, minha querida, obrigada", disse a desconhecida, abrindo um sorriso de afeto. "Você é muito gentil." Marisa sentiu como se uma pequena fagulha de esperança fosse acesa. Agradeceu e retornou ao banco. Aquela troca simples de sorrisos, um ato de empatia num dia em que ela se sentia totalmente invisível, fez algo renascer dentro dela. Percebeu que sim, ainda tinha valor, que podia fazer o bem, por menor que fosse o gesto. Com esse pequeno estímulo, ela decidiu não desistir. Voltou ao apartamento de Soraya e, mais uma vez, agarrou o notebook para se cadastrar em vagas online e mandar currículos. Enquanto isso, a amiga tentou acalmá-la, trazendo doces, fazendo café e repetindo inúmeras vezes que tudo iria melhorar. Poucos dias depois, Marisa foi chamada para uma entrevista numa firma de porte pequeno. O cargo era de assistente administrativa e, ainda que estivesse muito aquém do que ela sonhara um dia, sentiu uma alegria quase infantil por ser, enfim, uma oportunidade real. Compareceu à entrevista vestindo a única roupa social que restara, cuidadosamente passada por Soraya. Encarou o recrutador com a mesma postura que adotava ao lidar com Vítor em seus tempos de alta sociedade, mesmo que por dentro estivesse tremendo de medo. "Vejo que não trabalha fora há alguns anos", disse o entrevistador.
Tive que dedicar um tempo aos assuntos do meu ex-marido, mas estou preparada para me empenhar 100%. Ela tentou soar confiante. Ao final, recebeu a notícia de que começaria na segunda-feira seguinte. Marisa saiu do prédio quase sem acreditar. Tinha conseguido um emprego, mesmo que simples, era algo completamente seu. Pegou o telefone e ligou para Soraya, gritando de felicidade no meio da rua. No dia em que começou, chegou muito mais cedo do que o necessário. Queria mostrar disposição e compensar qualquer preconceito que pudessem ter por ela ter ficado fora do mercado. Organizou a sala, fez anotações e, quando o escritório abriu as portas, estava a postos, sorrindo, pronta para qualquer serviço. A rotina era cansativa. Como assistente, ela recebia tarefas que pareciam intermináveis: relatórios, planilhas, cotações, arquivos. No entanto, a cada nova atribuição que surgia, Marisa sentia o prazer de superar um desafio. E, conforme as semanas corriam, o chefe começou a notar sua eficiência, delegando projetos mais complexos e elogiando-a em pequenas reuniões. Aos poucos, um lampejo de orgulho nasceu em seu peito. Ainda morava no apartamento de Soraya, mas já conseguia pagar uma parte das despesas. Não era muito, mas para alguém que chegara de mãos vazias e com o coração em ruínas, aquilo representava um triunfo. Embora estivesse se estabilizando gradualmente, o destino, sempre cheio de curvas inesperadas, trouxe algo a mais. Numa noite em que Marisa trabalhava até tarde, ela quase sempre ficava além do horário para concluir tarefas, esbarrou num homem que acabara de chegar para tratar de negócios com a firma. Seu nome era Henrique, um investidor que analisava a possibilidade de se associar àquela empresa. Henrique a viu concentrada em uma pilha de documentos e se interessou pela forma como ela explicava os processos internos sem pestanejar. Falar sobre relatórios, metas e balanços se tornara fácil para ela, que aprendera praticamente na marra. "Você tem algo especial, Marisa", ele comentou ao fim de uma conversa breve, mas reveladora. "Consegue enxergar problemas e soluções como poucas pessoas que conheço. Se algum dia quiser alçar voos maiores, me procure." O comentário ficou ecoando na cabeça dela. Era tão raro ser elogiada daquele jeito. Estava mais acostumada a ouvir frases que minavam sua autoconfiança. Por mais que tivesse receio de acreditar, aquelas palavras de Henrique soavam como música. Na manhã seguinte, ao se ver no espelho, Marisa sorriu de leve. Um sorriso tímido, mas existente. Fazia tempo que não conseguia sorrir para si mesma. Sentiu vontade de, quem sabe, ousar e buscar algo novo, mas não sabia nem por onde começar. Mesmo assim, mergulhou de vez no trabalho. Seu esforço extra chamou a atenção não só do chefe, como também de outros colegas. Por diversas vezes, em reuniões informais, as pessoas perguntavam como ela dava conta de tudo, e ela respondia sem se gabar, apenas porque queria mostrar resultados. As coisas tomaram um rumo ainda mais interessante quando, certa sexta-feira, ela recebeu um e-mail de Henrique, o investidor, convidando-a para um café depois do expediente. Ele dizia querer ouvir suas ideias e ambições. Marisa, que nem sabia se tinha ambições, chegou a ficar nervosa só de pensar. Ainda assim, aceitou. Passou a noite anterior revirando cadernos e anotações antigas, onde registrara alguns planos e sonhos de juventude. Naquela época, sempre quisera ter um negócio próprio, algo que pudesse ajudar mulheres em situação de fragilidade. Nunca tivera, porém, nem recursos, nem coragem. O encontro com Henrique aconteceu num café discreto, de ambiente aconchegante. Ao vê-la, ele sorriu de modo amistoso. Pediu que ela falasse sobre projetos pessoais, o que a motivava, quais eram suas visões de mundo. Mesmo insegura, Marisa se empolgou, descrevendo seu desejo de unir moda e sustentabilidade, ao mesmo tempo capacitando mulheres que, como ela,
tinham sido subestimadas. Enquanto falava, as mãos tremiam um pouco, mas Henrique a observava com atenção absoluta e a cada frase confirmava com a cabeça, fazendo breves anotações. Por fim, quando ela encerrou, ele disse: "Sua ideia tem muito potencial, e eu vejo em você uma força que poucos conseguem mostrar, principalmente depois de passarem por tanto sofrimento." Ela sentiu os olhos marejarem. Henrique aproveitou a deixa. "Estou disposto a investir no seu sonho, Marisa. Se você quiser dar esse passo, é só dizer sim." O choque a deixou sem reação por alguns segundos. Poderia mesmo ser verdade? Alguém confiava nela a esse ponto? Era a primeira vez que sentia, de fato, um apoio assim, sem exigências absurdas ou humilhações. Com o coração aos pulos, ela respondeu que sim. Nos meses seguintes, a vida de Marisa tomou um rumo totalmente novo. Ela se demitiu do antigo emprego e dedicou-se a estruturar sua própria empresa, com o respaldo financeiro de Henrique. Mergulhou em planilhas, pesquisas, reuniões e noites em claro. Mas pela primeira vez se sentia viva, com uma sensação de poder sobre o próprio destino. Todo esse empenho culminou no lançamento de sua primeira coleção de roupas, marcada por conceitos ecológicos, tecidos sustentáveis e costureiras que, em sua maioria, eram mulheres resgatadas de situações de vulnerabilidade. O evento de lançamento foi organizado num espaço charmoso e o nervosismo de Marisa era palpável. Ela passou horas nos bastidores, conferindo costuras, conferindo detalhes de maquiagem das modelos, garantindo que nada saísse do lugar. Quando as luzes se acenderam e as primeiras peças surgiram na passarela, seu coração quase parou. Mas ao fim do desfile, o público veio abaixo em aplausos. Elogios ecoaram pelo salão, jornalistas elogiaram a inovação e a abordagem social da marca, influenciadores digitais postaram freneticamente nas redes. Foi então que Marisa sentiu aquela onda de euforia. Tinha conseguido. O sonho, que um dia fora devastado pelas ofensas de Vitor, renascia com força. Ela já não dependia de ninguém. O sucesso chamou a atenção de muita gente e acabou chegando aos ouvidos de Vitor de forma inesperada. Ele, certo dia, folheava uma revista de negócios quando viu uma reportagem com o título "A Mulher que Transformou Dor em Conquista". E lá estava a foto de Marisa, sorrindo diante de sua coleção sustentável. O choque percorreu o corpo dele. Reconheceu de imediato aquela figura que um dia enxotou de casa. Recordou-se das últimas palavras que proferiu contra ela. Sentiu um arrepio de vergonha, uma pontada de arrependimento que ele tentava negar, mas que agora o assombrava de maneira implacável. Enquanto isso, Marisa permanecia determinada a expandir seus negócios, alheia ao turbilhão que causava na mente do ex-marido. Mesmo assim, ela sabia lá no fundo que o passado, de uma forma ou de outra, sempre consegue encontrar caminhos para ressurgir na vida da gente. E não demorou tanto para acontecer. Veio então um grande encontro de empresários, um evento de gala que pretendia celebrar os triunfos do mercado. Marisa fora convidada não apenas como participante, mas como uma das palestrantes, pois seu caso de superação e empreendedorismo viralizara. O salão, decorado com lustres de cristal e flores sofisticadas, abrigava dezenas de homens e mulheres vestindo trajes impecáveis. Entre eles, Vitor Monteiro. Ele estava lá para fechar parcerias, sem imaginar que dividiria o mesmo ambiente com Marisa. Quando ela entrou, foi impossível não notar o burburinho que se formou ao seu redor. Vestindo um elegante vestido preto longo, de modelagem clássica e com uma postura segura, Marisa percorreu o tapete acarpetado com passos firmes. Um colar fino de esmeraldas brilhava nos refletores, ressaltando ainda mais sua presença. Os comentários eram imediatos. É ela, Marisa Cardoso, a fundadora daquela marca ecológica. Vitor viu tudo à distância.
Sentiu o coração bater rápido, como se fosse a primeira vez que a enxergava, mas agora de um jeito doloroso. A lembrança de tê-la chamado de inútil atravessou sua mente. O arrependimento se avolumou. Precisava falar com ela, mas temia o desprezo que com certeza iria receber. Ainda assim, criou coragem. Foi andando em direção a Marisa, que conversava com duas empresárias renomadas. Quando ela o avistou, seu semblante não demonstrou surpresa, apenas frieza. Ele tentou falar, mas a voz saiu rouca. Marisa, você está deslumbrante. Ela o mediu de cima a baixo, sem esboçar reação de fragilidade. Imagino que esteja surpreso. Não era isso que você previa, correto? O impacto das palavras dela foi como um soco na boca do estômago dele. Vitor abaixou os olhos tentando reunir forças para argumentar algo que não soasse ridículo. Só queria dizer que fico feliz por você. Construiu algo grandioso. Engasgou-se. Marisa não perdeu tempo. Feliz? Depois de me chamar de inútil, é isso? Sugiro que aproveite a noite. Não voltei aqui para revirar o passado, mas para construir meu futuro. Ela se afastou, recebendo a atenção de outros convidados que a elogiaram pela palestra, enquanto Vitor ficava ali, plantado, observando-a como uma criança perdida. Sentiu um nó inexplicável na garganta, lamentando não poder voltar atrás no tempo. O auge da noite ocorreu quando Marisa subiu ao palco, chamada para ser homenageada por seu impacto social. Ela, diante do microfone, fez um breve discurso, a voz vibrando emoção. Às vezes, a vida nos testa de formas cruéis. E nesses testes, nós descobrimos uma força que sequer imaginávamos ter. Dedico esta conquista a todas as mulheres que, em algum momento, foram desacreditadas ou tratadas como incapazes. Vocês podem tudo. A plateia aplaudiu de pé. Lá no fundo, Vitor baixou a cabeça. Os aplausos pareciam abafados, pois tudo o que sentia era a consciência pesando. Por um instante, espiou Marisa receber flores, abraços e cumprimentos de personalidades influentes. Ele era um completo figurante naquela multidão. Ao fim do evento, ela desceu do palco e se aproximou da saída, acompanhada de pessoas admiradas com sua história. Vitor permaneceu distante, como um estrangeiro no próprio país. Ela olhou-o por cima do ombro, sem rancor, mas com absoluta indiferença. E isso o magoou mais que 1000 insultos. Na volta para casa, Marisa não conseguiu evitar um turbilhão de sentimentos. Lembrava-se do homem que a enxotara e do olhar dele naquela noite, um misto de arrependimento e solidão. Mas ela também sabia que nada disso teria o poder de fazê-la retroceder. O passado estava selado. Alguns dias depois, ela estava em seu escritório, uma sala envidraçada que permitia uma visão ampla da cidade. Analisava relatórios de vendas que iam surpreendentemente bem. A marca expandia para outras regiões e, em breve, até outros países. Era a realização de um sonho que, em outra época, ela nunca julgaria possível. Foi quando Soraya, ainda sua amiga e agora também colaboradora em projetos sociais da empresa, entrou na sala com o rosto tenso, segurando o celular. Marisa, acho que precisa ver isso. No aparelho, havia uma mensagem de um contato que ambas conheciam. Informava que Vitor Monteiro passava por sérias dificuldades financeiras e que ele comentara algo sobre filhos. A mensagem dizia que Vitor parecia desconfiar de alguma coisa, querendo saber se Marisa tinha engravidado ou escondia algo dele. Ele sabe? Perguntou Soraya em voz quase sussurrada, como se aquilo fosse um grande segredo. Ele desconfia. Marisa suspirou, levando a mão à testa. Já era esperado. Ela sempre soube que em algum momento aquela verdade viria à tona. Queria ter contado num momento diferente, mas a vida não costuma obedecer ao nosso cronograma. Naquela mesma tarde, o celular de Marisa tocou com um número estranho.
O instinto fez seu coração disparar e sua respiração ficou curta ao ouvir a voz de Vitor do outro lado da linha. Ele soava nervoso, quase suplicante. Eu tentei conseguir seu contato de várias formas. Precisamos conversar, por favor. Marisa hesitou. A última coisa que desejava era se submeter a um novo embate com ele. Mas algo em seu tom, ou talvez no próprio destino, fez com que aceitasse. Amanhã, às 3 da tarde, naquela cafeteria perto da minha empresa. Não se atrase, Vitor. No dia seguinte, ela chegou pontualmente. Encontrou-o sentado, olhos perdidos num copo de café intocado. Ao vê-la, Vitor se levantou de forma desajeitada, quase derrubando a cadeira. Obrigado por vir, Marisa. Ela ergueu uma das mãos, interrompendo-o. Sentou-se, mantendo a expressão séria. Diga logo o que quer. Ele tragou o ar, como se o puxasse por um canudo fino. Era evidente que estava nervoso. Quando nos reencontramos, depois daquela noite de gala, tudo que passou começou a me assombrar. Eu não consigo parar de pensar. E tem algo que eu preciso saber. Marisa se manteve em silêncio, esperando que ele completasse a frase. Você teve um filho? A voz dele saiu quase trêmula. Um filho meu? O estômago dela revirou. Ela sabia que não adiantava mais negar. Olhou-o nos olhos, decidido a não desviar. Sim, Vitor. Eu tive um filho. Por um segundo ele pareceu perder o chão. E por quê? Por que não me contou? Marisa respirou fundo, tentando manter o controle das próprias emoções. Logo depois que você me pôs para fora de casa, descobri que estava grávida. Pensei em te contar, mas como eu poderia confiar num homem que me chamou de inútil, que me humilhou daquele jeito? Ele prendeu a respiração, embargando a voz. Então, ele é meu filho. Ela assentiu. Jonas. Ele tem 13 anos agora. Cresceu sem o pai porque eu não me sentia segura para deixá-lo perto de alguém que me dispensou, como se eu fosse descartar um papel velho. Vitor esfregou o rosto, como se quisesse apagar um passado que não tivesse conserto. E agora? Disse baixinho. Posso conhecê-lo? Sei que não mereço nada. Mas, por favor, me deixe conhecer meu filho. Um silêncio intenso pairou. A mente de Marisa via flashes dos últimos anos. As dificuldades, a gravidez conturbada sem apoio, os momentos em que ela quase desabou. Finalmente respondeu. Não sou eu quem decide isso, Vitor. O Jonas tem idade suficiente para ter uma opinião. Vou conversar com ele. Se ele quiser te ver, tudo bem. Mas entenda algo. Se você trouxer qualquer tipo de sofrimento ao meu filho, nunca mais deixarei que se aproximem. Ele meneou a cabeça concordando, com os olhos cheios de lágrimas mal contidas. Obrigado, Marisa. Só me dê essa chance. Naquela noite, Marisa voltou para casa com um sentimento de urgência e medo. Jonas estava no quarto, concentrado no videogame, quando ela entrou e pediu para conversar. Ele sempre fora um garoto de personalidade marcante, maduro para a idade. Tinha o mesmo olhar forte do pai, algo que Marisa notara desde bebê. Sem demora, ela contou a verdade, que seu pai biológico era um homem chamado Vitor Monteiro, que no passado a expulsara de casa e que ela decidira protegê-lo daquela figura que acreditava ser cruel e sem escrúpulos. Jonas ouviu cada palavra atentamente, sem interromper. Quando a mãe acabou, ele ficou calado por algum tempo. Então perguntou: ele nunca soube de mim? Marisa confirmou com a cabeça, as mãos juntas sobre o colo. Não, eu não contei. Eu tinha medo de que ele te magoasse. O garoto respirou fundo, olhando para o teto, como se procurasse respostas em algum lugar acima das lâmpadas. E agora ele quer me conhecer? Sim. E eu disse que só depende de você. Não vou forçar nada. Se você não quiser vê-lo, eu dou um jeito de afastá-lo de vez.
Houve um longo intervalo em que Jonas ficou fitando algum ponto imaginário. Depois, virou-se para Marisa com uma calma inesperada. Eu quero ver quem ele é. Mas se ele aprontar qualquer coisa, mãe, eu mesmo vou dizer que não quero mais contato. Marisa sentiu um aperto no peito, mas assentiu. Jonas tinha o direito de decidir. O encontro foi marcado num parque tranquilo num fim de tarde. Vítor chegou um pouco antes e aguardou, visivelmente apreensivo, com as mãos tremendo dentro dos bolsos. Quando finalmente viu Marisa e Jonas se aproximando, quase perdeu o fôlego. O menino tinha semelhanças físicas inegáveis com ele. Jonas, começou, a voz oscilante. Eu sou Vítor, seu pai. O garoto ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando aquele homem que, em seus olhos, era praticamente um estranho. O que você quer de mim? Perguntou sem rodeios. Vítor sentiu as pernas tremerem. Não estava acostumado a receber perguntas diretas de um adolescente. Não quero nada além de ter uma chance de conhecer você. Sei que errei muito com sua mãe, mas... Jonas ergueu uma sobrancelha. Por que foi tão ruim com ela? Aquela pergunta tão direta acertou Vítor como um golpe certeiro. Mesmo assim, decidiu ser sincero. Porque eu era um homem arrogante e egoísta. Queria ter um filho a todo custo e coloquei a culpa na sua mãe. Fiz o que nunca deveria ter feito. Hoje eu me arrependo, mas sei que desculpas não vão apagar o que eu fiz. Jonas deu um leve suspiro, depois o encarou. Vou te dar uma chance. Mas se eu perceber que você continua sendo esse cara horrível que ela descreveu, vou embora e não quero nunca mais falar com você. O alívio tomou conta de Vítor, mas a sensação de culpa permaneceu. Ele meneou a cabeça, prometendo que faria o possível para ser digno desse perdão. Os encontros seguintes aconteceram aos poucos. Almoços rápidos, passeios breves, sempre com a apreensão de que Jonas se magoasse. Marisa acompanhava tudo de longe, hesitante, mas deixava que o filho vivesse essa experiência. Enquanto isso, Vítor tentava mostrar, sem usar o passado como desculpa, que ele podia mudar. Passou até a colaborar anonimamente com alguns projetos sociais da empresa de Marisa, inclusive doando para instituições que ajudavam mulheres em situação de vulnerabilidade. Não o fazia para ganhar pontos. Parecia realmente disposto a provar de modo discreto que havia refletido sobre si mesmo. A grande prova de fogo ocorreu num evento beneficente organizado por Marisa, no qual ela reuniu sua rede de contatos para angariar fundos para o trabalho social, com costureiras carentes. Jonas estava sentado na plateia, ao lado de Vítor, que fazia questão de assistir, ainda que incógnito. Marisa subiu ao palco para falar. No meio do discurso, fez referência às dificuldades que enfrentara e à forma como mulheres muitas vezes são menosprezadas, mas encontram força inimaginável para reerguer-se. A cada palavra, Vítor sentia o peso das próprias atitudes. Jonas, ao lado dele, se manteve em silêncio, prestando atenção à mãe com um orgulho que transparecia no semblante. Em dado momento, Vítor sussurrou para o filho. Ela é incrível, não é? Jonas confirmou, sem desviar o olhar do palco. Sempre foi. Os olhos de Vítor se encheram de uma espécie de tristeza misturada a arrependimento e, talvez, esperança. Ele entendeu que era um privilégio mínimo estar ali, ao lado do garoto, tentando reconstruir algo que ajudara a despedaçar no passado. Mais tarde, Jonas encontrou Marisa nos bastidores, puxando-a para um abraço discreto. Você é incrível, mãe. Ela sorriu, acariciando os cabelos do filho. Eu me tornei forte porque tive de me defender. Mas não foi fácil. Ele fez uma pausa como se escolhesse as palavras com cuidado. Você acha que o papai merece uma nova chance como pessoa? Marisa hesitou. Pensou em tudo o que vivera, nas feridas que ainda latejavam, mas lembrou-se também de como ele agia agora, com Jonas,
e com os projetos sociais que ela apoiava. Então disse: se ele de fato mudou, isso só depende dele provar. Não a mim, mas a você. E mesmo assim, não é obrigação nenhuma perdoá-lo por tudo. Às vezes, a gente segue em frente sem reconciliação completa. Jonas assentiu, pensativo. Acho que quero descobrir se ele é sincero. Se não for, estou fora. Marisa apertou a mão do filho. Aquilo lhe parecia o mais sensato. Então lançaram juntos um olhar para onde Vítor estava ao longe, conversando sem graça com alguns convidados. O homem que antes esbanjava arrogância, agora parecia menor, com as costas levemente curvadas, como se carregasse um fardo invisível. O passado não se apaga, mas Marisa percebia que o ódio também não a levaria a lugar algum. O mais importante era preservar Jonas, garantir que ele não fosse destruído pelas falhas do pai. Mas via naquele quadro a possibilidade de que o garoto aprendesse a ter discernimento, a perdoar ou não, a partir de suas próprias conclusões. Nos dias que seguiram, Vítor intensificou as tentativas de se aproximar de Jonas, ainda que sem forçar a barra. Ele convidava o filho para atividades simples, como assistir a uma partida de futebol ou ir ao cinema. De início, Jonas aceitava sem muita empolgação, mas pouco a pouco passou a responder mais, a perguntar coisas, a compartilhar pequenos gostos, como bandas de rock ou jogos online. Num final de semana, Marisa deixou que Jonas passasse algumas horas na casa de Vítor. Era um apartamento bem mais modesto que a antiga mansão, pois ele perdera muito na crise financeira que enfrentara. O lugar ainda era confortável, mas não se comparava aos salões luxuosos de antes. Para Jonas, era tudo novidade, um mundo que ele nunca vira antes. Enquanto o garoto explorava o apartamento, Vítor observava de longe, sentindo-se um estranho diante do próprio filho. Quando tentava preparar algo na cozinha, ficava atrapalhado, meio inseguro. Antes, sempre tivera empregados para tudo. Jonas soltou uma risada quando viu o pai quase queimar a massa de pizza congelada no forno. Você não é bom na cozinha, né? Brincou. E Vítor sentiu um sopro de alegria por ver o filho rir. Eu não era, admitiu envergonhado. Mas estou aprendendo. Aos poucos foram construindo uma ponte delicada, sustentada pela vontade de Jonas de conhecer suas origens e pela disposição de Vítor de agir diferente. Marisa acompanhava tudo com cautela, pronta para intervir caso alguma palavra mais áspera fosse dirigida a seu filho. Mas, na maior parte do tempo, Vítor se mostrava arrependido e empenhado em não repetir o que fizera no passado. Houve um dia, porém, em que Jonas, num momento de raiva adolescente, perguntou algo que ecoava os temores de Marisa. Por que você me abandonou então? Se queria tanto ter um filho, por que não ficou com a minha mãe? O silêncio pairou no apartamento de Vítor. Ele tragou o ar, tentando encontrar uma resposta honesta. Eu não sabia que você existia. E quando soube, já era tarde. Mas a voz morreu. Não havia desculpa. Você queria tanto ter um filho de sangue, mas foi cruel com a minha mãe. Os olhos de Jonas reluziam, uma mistura de dor e raiva. Não faz sentido. Vítor percebeu que era impossível justificar o injustificável. Então baixou a cabeça. Você está certo. Eu não tenho como explicar isso de modo coerente. Só posso dizer que era outro homem naquela época. Um homem que cometeu erros terríveis. Na mesma hora, Jonas se calou, deixando Vítor com as próprias angústias. O menino foi para o quarto de visitas, e eles só retomaram o assunto dias depois. Ainda assim, aquela conversa mostrou a Vítor que não bastava uma boa intenção para superar o passado. Marisa, por sua vez, continuava expandindo seus projetos. Sua marca atingia outras cidades e ela começava a ter reconhecimento nacional. Revistas, canais de TV, podcasts de empreendedorismo convidavam-na para falar de sua história.
Embora fosse reservada, explicava de maneira geral que passou por situações de abuso emocional, mas sem citar nomes. Gostava de manter Vítor fora dos holofotes. Certa tarde, ao retornar de uma reunião, ela cruzou com Vítor na recepção do prédio da sua empresa. Ele aguardava, segurando um envelope com o semblante tenso. Marisa pensou em ignorá-lo, mas por cortesia perguntou: "Aconteceu alguma coisa?" Ele estendeu o envelope em sua direção. "Documentos de um terreno que comprei há um tempo. Queria doar para aquele projeto das costureiras que você mencionou, onde treinam mulheres. Não preciso disso agora. E faz parte de eu tentar consertar minhas falhas." Ela o fitou, sem saber o que dizer. Lembrou-se de que, no passado, qualquer terreno ou investimento que comprasse era motivo para vanglória e exaltação. Agora ele parecia humilde, quase tímido. Um contraste radical com o homem que um dia a insultou sem piedade. "Obrigada." Foi tudo o que Marisa conseguiu responder, sentindo o coração acelerar. Quando ela subiu para a sala, abriu os documentos confirmando a titularidade. O terreno poderia ser transformado em um centro de capacitação para costureiras, algo que ela sonhava, mas pensava não ter recursos para realizar tão cedo. Parecia um gesto genuíno. Nas semanas que se seguiram, Vítor e Jonas mantiveram encontros regulares. Não era algo perfeito. Havia rusgas, principalmente quando Jonas insistia em perguntas sobre o passado. Vítor fazia o possível para responder sem cair em contradições ou desculpas vazias. Ele vinha aprendendo que, às vezes, o melhor caminho era assumir a culpa, em vez de criar justificativas. Uma tarde, Marisa chegou em casa e encontrou Jonas folheando um álbum de fotos antigas. Era a época em que ela e Vítor ainda estavam juntos. Havia ali registros de viagens, festas, comemorações. O menino, curioso, perguntou quem era aquele homem sorridente ao lado de Marisa em paisagens exóticas. Ela explicou que era Vítor antes de tudo desabar. "Vocês pareciam felizes", ele comentou, balançando a cabeça. "Custa acreditar que ele foi tão mal depois." "Às vezes as pessoas mudam para pior", respondeu Marisa com um tom melancólico, "mas também podem mudar para melhor." "Você acha que ele pode voltar a ser aquele cara que está rindo nas fotos?" Jonas a olhou nos olhos, tentando ler alguma emoção nela. Marisa suspirou. "Não sei, filho. A gente nunca volta a ser quem era, mas podemos nos transformar em alguém diferente. Só o tempo vai dizer." Ao longo dos meses, Vítor continuou participando de alguns eventos da empresa de Marisa, sempre mantendo certo recato. Ele a cumprimentava discretamente, conversava com Jonas e evitava invadir o espaço pessoal dela. Percebia que Marisa estava muito além do seu alcance, uma mulher que se erguera das cinzas e agora brilhava de um jeito que não dependia de ninguém. Por vezes, Vítor tentava se aproximar para dizer algo significativo, mas recuava ao perceber que as feridas causadas ainda eram profundas. Ela havia perdoado, ou ao menos dizia ter deixado aquilo para trás, mas não existia nenhuma obrigação de retomar laços afetivos. Já Jonas, com o passar do tempo, foi relaxando a guarda. Passou a chamar Vítor de pai, em alguns momentos sem perceber, embora ainda se mantivesse vigilante. O menino guardava mágoa por não ter tido o pai na infância, mas via, na atitude atual de Vítor, algum esforço digno de crédito. Em certa ocasião, Marisa recebeu uma proposta para levar a marca para fora do país. Era uma oportunidade de ouro. Significava temporadas de viagens e longos períodos trabalhando no exterior. Ela ponderou que poderia levar Jonas, mas isso afetaria os estudos dele. Então, conversou com o garoto sobre a possibilidade de ficar alguns meses longe, planejando ir e vir sempre que possível. Jonas reagiu com maturidade impressionante. "Vai, mãe. Isso é muito importante para você. Eu fico bem. E se precisar de alguma coisa, eu..."
Eu sei que o papai pode me ajudar. Marisa engoliu em seco ao ouvir aquele papai tão natural. Notou que, por mais que Vítor não fosse nem de longe um exemplo perfeito, Jonas criara um laço mínimo. Isso a fez refletir sobre como não se pode controlar os laços que os filhos decidem criar. Ela aceitou a proposta de expansão internacional e, nas fases mais intensas do projeto, viajava por 2 ou 3 semanas consecutivas. Jonas ficava sob os cuidados de Soraya, mas eventualmente passava parte do tempo com Vítor. Recebia ligações e vídeos da mãe contando sobre as negociações em outros países, enquanto ia construindo sua própria rotina ao lado do pai, que tentava compensar os anos de ausência com pequenos gestos. Quando Marisa retornava, encontrava Vítor mais próximo do filho, e ainda que isso às vezes lhe causasse um desconforto ao lembrar-se do passado, ela reconhecia que Jonas parecia genuinamente feliz em ter algum contato paterno. Então ela engolia as próprias lembranças amargas e tentava ver a situação pelo ângulo do filho. Afinal, era ele quem importava agora. Em um evento familiar, Jonas teve a oportunidade de apresentar Vítor a alguns colegas da escola. Foi estranho, pois todos perguntavam se ele morava com o pai ou com a mãe. E ele acabava explicando que os pais eram separados, que a mãe viajava a trabalho e que o pai estava se reaproximando agora. O garoto lidou bem com as perguntas, ainda que de forma meio desconfortável. E por vezes, Vítor abaixava a cabeça, envergonhado. Passado algum tempo, Marisa notou que a expressão de Vítor era diferente. As olheiras eram evidentes e a postura já não era tão altiva. Ele confessou em determinado encontro que arcava com várias dívidas herdadas de negócios que deram errado. O estresse havia consumido sua saúde e ele andava fazendo exames. Jonas se preocupou, perguntando se o pai estava bem, e Vítor, fazendo um esforço para não alarmá-lo, garantiu que era apenas cansaço. Para alguém que antes era arrogante e prepotente, admitir fraqueza parecia um passo gigantesco. Numa tarde de primavera, Marisa, que voltara recentemente de uma viagem, chamou Jonas para uma conversa. Precisava saber como o garoto se sentia em relação a tudo o que vinha acontecendo. "Você está bem com essa história toda?" perguntou, tentando ser atenciosa. "Não quero que nada te machuque ou te confunda." Jonas deu de ombros. "É meio confuso, mas estou melhor do que imaginava. Ele não é um cara perfeito. Ainda acho que o que fez com você foi terrível, mas vejo que está tentando consertar as coisas, e de certa forma é bom ter um pai." Marisa engoliu em seco. Era tudo o que ela precisava ouvir para ter certeza de que deixara a decisão nas mãos certas. Por mais que ela ainda tivesse feridas, não havia o direito de privar o filho de tentar essa experiência, contanto que Jonas compreendesse a história real e soubesse se defender se fosse preciso. Com o tempo, cada um seguiu seu caminho. Marisa prosperou, abrindo novos escritórios e lançando coleções aclamadas pela crítica. Vítor conseguiu se reerguer financeiramente em parte, devagar, sem repetir o mesmo tom arrogante de antes. E Jonas, agora com quase 15 anos, mantinha um relacionamento mais equilibrado com o pai. Não era um conto de fadas, mas era algo genuíno o bastante. Certa vez, Marisa e Vítor cruzaram o olhar num evento público, sem Jonas por perto. Ele baixou a cabeça em sinal de respeito, como se pedisse desculpas silenciosas outra vez. Ela sustentou o olhar e depois fez um leve aceno de cabeça, sem sorrir, mas sem hostilidade. E naquele instante, ambos pareciam reconhecer que certas feridas não se apagam. Mas a vida pode seguir adiante, com cada um cumprindo seu papel. No fim do dia, quando Marisa voltou ao seu escritório, deparou-se com as fotos dos primeiros desfiles que organizou. Ali estava um retrato do momento em que tudo começou a dar certo, quando o público aplaudiu sua coleção de forma tão ensurdecedora que ela mal pôde conter as lágrimas. Lembrou-se da dor vivida
das noites insuportáveis de desamparo e sentiu uma onda de orgulho por si mesma. Ela se lembrou também do instante em que, encharcada pela chuva e pelas próprias lágrimas, deixara a mansão de Vítor sem rumo. Parecia outra vida. Jamais teria imaginado que um dia se ergueria a ponto de ser reconhecida nacionalmente e ainda teria a chance de proporcionar um novo cenário ao filho. Aquele "um dia você vai se arrepender", proferido ao partir, havia se tornado realidade. Ao mesmo tempo, notava que aquele homem outrora cruel agora era apenas uma sombra do que foi esforçando-se para ser melhor, ao menos para Jonas. Isso, de certa forma, trazia a Marisa uma sensação de encerramento de ciclo. O destino, impiedoso, dera a volta. Ele colheu o que plantou, mas teve a oportunidade de tentar recomeçar. E Marisa, por sua vez, preferia focar em seu crescimento pessoal, nos projetos sociais, na expansão da marca e, sobretudo, no bem-estar de Jonas. A cada sorriso que o filho lhe dava, ela tinha a certeza de que escolhera o caminho certo ao permitir que ele próprio decidisse sobre a aproximação com o pai. Assim, sem precisar retomar laços conjugais ou laços de submissão, ela seguia vitoriosa, forte. Tinha a própria história nas mãos, pronta para moldar novos capítulos com a convicção de quem sofreu o suficiente para nunca mais voltar ao lugar onde deixaram seu coração partido. Enquanto a vida se desenrolava, certas noites Marisa ainda sonhava com aquele momento de expulsão, revivendo cada ofensa, cada passo dado na calçada molhada. Mas sempre acordava lembrando-se de que tudo aquilo ficara para trás. Era parte de quem ela fora, mas não definia quem ela se tornara. Nunca houve mais nenhum pedido de desculpas formal de Vítor. Em vez disso, havia seus gestos concretos em relação a Jonas e as doações anônimas para os projetos sociais encabeçados por Marisa. Eram, aos olhos dela, uma forma de redenção silenciosa, o máximo que a vida poderia lhe conceder para aplacar a culpa. E no fim, ao revisitar mentalmente todo esse percurso, Marisa entendia que a verdadeira justiça não era simplesmente a ruína de Vítor, mas a constatação de que ela não precisava mais dele. Ela se erguera por conta própria, descobrira um poder interior que jamais sonhara ter e, de quebra, criara um filho maravilhoso, capaz de analisar as situações e agir com sabedoria. Se alguém lhe dissesse naquela noite sombria, quando saiu da mansão, que seu futuro seria tão diferente e luminoso, ela provavelmente duvidaria. Mas a vida tem reviravoltas. E ali, sentada em sua sala com vista panorâmica, ela sorriu ao perceber que seu destino, afinal, era governado por suas escolhas e por sua força. Quanto a Vítor, ele agora fazia parte de um capítulo que fora finalizado, embora mantivesse um elo inevitável por causa de Jonas. Cada um ocupava seu lugar nesse enredo. Ela, a mulher empoderada que reagiu ao abandono, transformando a dor em conquista. Ele, o homem que desperdiçara o amor e que, sob o peso das consequências, tentava ser, ao menos, um pai digno para o filho que negligenciou antes mesmo de saber que existia. Não se tratava de uma reconciliação romântica, nem de uma história em que tudo termina de maneira cor-de-rosa. Era, na verdade, o reflexo autêntico da vida real, onde erros trazem consequências, mas as pessoas podem, se quiserem, evoluir e tentar reparar parte dos danos causados. Marisa, no fundo, desejava que o pai de Jonas seguisse esse caminho, mesmo que por motivos puramente pessoais, pois isso beneficiaria o filho. Como ela mesma dissera a Jonas, o perdão não era obrigatório, mas a sua paz sim. E foi com essa paz interior que, a partir daquele ponto, ela liderou a própria história, sempre com cortes secos e cenas emocionantes, mas acima de tudo, com uma intensidade que a tornara uma fonte de inspiração para outras mulheres. Por fim, concluía que o arrependimento de Vítor jamais compensaria a forma como ele a tratara.
Mas olhando para si, percebia que tudo aquilo, de alguma forma cruel, contribuíra para despertar nela a garra inabalável que a tornara o que era agora. Sempre repetia para si: eu não sou um produto do que fizeram comigo, sou fruto do que fiz comigo mesma. Assim, seguiu adiante sem olhar para trás, sabendo que era impossível apagar as marcas do passado, mas plenamente consciente de que tinha força para escrever, com as próprias mãos, o presente e o futuro, sem jamais tornar a ser chamada de inútil ou acreditar que não servia para nada.